Vou começar me descrevendo. Eu sou uma mulher negra, de tranças, meu cabelo está preso, estou com uma regata preta, um colar em prata, e no fundo tem um pôster de Elza Ramal. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer imensamente a todos os alunos, e a Carol e a Raquel, que toparam participar desse encontro. Essa roda formativa, diferente das outras aulas, a gente não vai focar tanto no técnico em audiovisual, mas sim vai ser uma roda de conversa mesmo para pensar audiovisual e o trabalho de uma forma geral dentro do território. Esse é o primeiro encontro do eixo Trabalho e Luta. Então, a gente trouxe duas pessoas maravilhosas, duas mulheres maravilhosas, tanto para falar do trabalho dentro do ambiente rural, como também falar do trabalho audiovisual. Então, a gente trouxe Carol, e aí eu vou pegar minha colinha aqui do currículo de Carol, e é um currículo bem reduzido, tanto de Carol quanto de Raquel. Então, Carol Tanajura é diretora de arte e cenografia, graduada em arquitetura pela UFBA, com especialização em direção de arte para cinema e TV pela Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Trabalha no departamento de arte desde 2002, realizou diversos projetos em longas-metragens e já assinou a direção de arte de mais de 30 projetos audiovisuais. Raquel Teixeira é técnica em agropecuária, com experiência em associativismo, extensão rural, apicultura, melipicultura, acho que falei certinho, fruticultura, também falei certinho, além de ter realizado no último ano intercâmbio internacional de saberes do Seminário da América Latina na Argentina e também ter produzido 2 curtas no último ano. Então, o curta falando da sua comunidade e o outro de uma professora muito querida da EFA. Para quem não sabe, Raquel é aluna da EFA, então essa ligação de Raquel com a sua comunidade, com o seu território, e também a fala potente de Carol Tanajura vai brilhantar a nossa noite. E a gente está muito feliz, enquanto coletivo, enquanto alunos e, enfim, profissionais, de receber as duas. Eu vou deixar um tempinho para a Raquel falar, e depois, Carol, pode ser assim? Certinho, mas eu vou sair da tela. Oi, gente, boa noite. Como Carol já bem me apresentou, eu sou a Raquel, né, aluna de EFA, e é um prazer já estar aqui, poder dividir um pouquinho dos meus conhecimentos com vocês e poder participar mais uma vez, junto com Carol e Oswaldo, de um projeto que o Ela em si já é lindo. Imagine estar em uma roda de conversa com várias pessoas de vários territórios. Isso aqui é muito bacana. E eu espero, né, que essa noite a gente troque experiências, faça realmente que não seja apenas um monólogo, onde todo mundo possa falar, se conhecer e tirar suas dúvidas e abrilhantar essa noite. Muito obrigada, Raquel. Carol, agora. Boa noite, eu sou Carol Tanajura, eu sou uma mulher de pele clara, cabelos presos ao alto, estou com uma argola, um brinco vermelho, uma blusa gola canoa, laranja escuro, e ao fundo eu tenho 1 milhão de objetos, um telefone vermelho. Ao fundo, na verdade, é um ensaio de um cenário que eu estou montando, que eu resolvi que fosse o fundo de nossa aula. É um prazer estar aqui, eu tô muito feliz, estou nervosa, eu sempre fico nervosa. Eu assisti a primeira aula de vocês no YouTube, fiquei muito encantada com a turma, com as possibilidades, com as trocas, e me deu muita vontade de fazer parte desse processo. Eu queria agradecer a ela, a Joana, que foi a pessoa que me convidou, e dizer, eu sou uma pessoa que sou militante da formação, então estar aqui é incrível, porque isso pode transformar as pessoas, pode transformar vidas e abrir novos caminhos. Joana, por exemplo, eu conheci
na pandemia, através desses processos, e trocamos muito. Então, eu espero que muitos de vocês aqui seja a primeira vez que eu encontre, e fico acessível para, em outra oportunidade, quem quiser me contactar. Já está parecendo despedida, né? Não. Boa noite. Eu falo bastante, gente. Gente, eu vou ficar aqui pequenininha, porque a tela tá muito bonita. Jéssica, Carol e Raquel. Aí eu pequenininha. É muito bom trazer vocês aqui no início desse eixo, que é o trabalho-luta, e pensar como esse instrumento de trabalho na Chapada Diamantina muitas vezes é deixado de lado, principalmente quando a gente fala trabalho agrícola e tudo mais, e não é trazido para a nossa produção audiovisual. E como isso é rico, tanto na hora de a gente estar montando um cenário, quanto na hora de a gente estar montando essa narrativa. Dentro do momento que a gente teve presencial em Boninal, teve um momento que estava todo mundo um pouquinho lá, como é que eu vou montar esse roteiro? Onde vai ser minha história, vai ser contada? E eu falei, descreva os elementos. E nessa hora que eles estão descrevendo, vem esse cenário. O cenário da Chapada Diamantina, esses elementos que, quando a gente assiste um filme, parece algo pequeno, mas na hora da concepção dessa ideia, esse elemento já está lá. Esse elemento já faz parte dessa narrativa. Raquel tem uma concepção muito bonita dos textos que ela fez. Tinha vários elementos que contavam a história dessa professora, que é a Linda Fé. Então, Linda era muito católica e tinha como santa de devoção Nossa Senhora Aparecida. Então, tem vários momentos que tem a imagem de Nossa Senhora Aparecida enquanto os entrevistados estão falando. A cor favorita de Linda era amarelo, então tinha muito amarelo. A flor favorita de Linda era o girassol, então tinha muito girassol. E que foi algo muito importante, o cenário, a construção de tudo isso, pensando que Linda não aparece. Não conseguiu gravar entrevista com Linda. Então, foram outros caminhos que foram buscados para contar a história e a personalidade dessa personagem, da protagonista. E aí, eu queria primeiro perguntar a Raquel, como foi a construção desse cenário, desse mundo, para contar quem era Linda e que eles escolheram essa protagonista, inclusive pelo trabalho dela enquanto professora na EFA. Né? Foi professora de Raquel, do pessoal, e eles tinham um carinho por ela. E esse contar a história que não foi falado, né? Estava no cenário, estava em outros elementos. Eu gosto, Carol, muito de falar que atrás de qualquer obra ou produção do audiovisual, ela existe grandes histórias por trás. E é mais do que a história que vai ser mostrada, mais do que o curta trouxe, mais do que uma foto revela. Atrás dele tem vários porquês. E esses porquês da obra vai sendo respondida a partir da gente escolher o personagem central. A gente, assim que escolheu Linda, a nossa professora Lindalva, a gente foi parar para analisar o que é que realmente define ela, o que realmente a gente quer mostrar, o que realmente os outros não sabem, ou que realmente o que sabe, mas precisa ser explorado. Foi dessa maneira que a gente conseguiu traçar o caminho para gravar a Linda Fé e ter o resultado final que foi surpreendente. A partir de várias histórias, ouvir o pessoal que achava dela, que a gente foi conseguindo constituir a nossa obra. Não foi a partir só de mim ou a partir só dos meus colegas que participaram, mas a gente teve que ouvir os outros para conseguir saber o que realmente a gente ia mostrar para o público. Perfeito. É muito bonitinho o curta. Se a gente tiver a oportunidade, pode me mandar o link no grupo depois. E Carol, que ela é maravilhosa com cenografia. Como você observa essa construção da cenografia para contar essa narrativa? Que foi o que Raquel fez, mas eu sei que você tem uma longa experiência, né? Então, como você observa esses detalhes? O telefone vermelho ao fundo, todos esses elementos pequenos que ajudam a contar essa história. Então, na verdade, assim, pegando um gancho até do que Raquel falou, porque, na verdade, um pouco do que ela falou é direção de arte, né? Que é ajudar a contar a história através da imagem. Se eu pudesse definir, assim, direção de arte é uma coisa um pouco abstrata, e muitas vezes a pessoa não sabe o que é, assim, porque o diretor de fotografia trabalha com a câmera. Quem faz a maquiagem, você vê que está com os elementos de maquiagem.
E a direção de arte trabalha, não, muitas vezes a gente não são coisas palpáveis, mas uma das definições que eu gosto é isso de ajudar a contar a história através da imagem. Então, você estava dizendo, Linda não apareceu no filme, mas todo mundo sabe, sem falar qual é a cor preferida dela, qual a flor que ela gosta, e isso vai criando uma atmosfera. Então, assim, eu já filmei, fazendo esse gancho, assim, com a Chapada, eu já filmei algumas vezes na Chapada, assim, filmei em Mucugê, filmei em Lençóis, em Igatu, em Andaraí. Estou falando o nome da cidade, mas em vários momentos eram em distritos, em outras regiões. Para a gente contar a história, tem coisas que não são faladas. E, por exemplo, na hora que se alguém for fazer um trabalho e escolher, não tem sentido você estar na Chapada e você tá assim, e você escolher um recorte ou um enquadramento que você não revele a Chapada, porque com muito pouco você consegue em poucos segundos mostrar da onde a pessoa é, o que ela faz. Então a imagem é muito importante, né? E assim, eu gosto de quando a gente fala de direção de arte, as pessoas confundem com cenografia, e claro que é muito cenografia, e se não tem construção de cenário, muitas vezes o design não precisa do profissional, mas eu gosto de dizer que meu instrumento de trabalho é o olhar. Então, uma escolha, se eu filmo dentro de uma casa ou se eu filmo do lado de fora, mostrando a paisagem, é criação. Então, a gente não pode abrir mão desse olhar, porque o diretor de arte trabalha junto com o diretor e junto com o diretor de fotografia, construindo o que é a imagem. E mesmo que não tenha a pessoa que assine lá os créditos de diretor de arte, normalmente vai ter alguém que vai estar com esse pensamento. Então, eu sempre digo assim, não, para a gente não abrir mão do nosso olhar, e que muitas vezes, mesmo não tenho dinheiro, não tenho recurso, não vai construir nada, pode ser uma escolha, né? São escolhas. Vou chutar para um lado, vou chutar para o outro. Se um personagem está passando, vou pegar um exemplo de uma cidade assim, mais urbana, pode acontecer no interior também, né? Mas uma mulher está passando na rua com muito medo, amedrontada, e só tem essa descrição e não tem nenhuma fala dela. Como é que a gente vai dizer que ela está com medo? E o que é que está acontecendo? Então, se a rua está escura, se a gente não ilumina, se está deserta, se não tem pessoas, se está muito suja, se tem carro. Então, tudo isso cria a atmosfera e o ambiente para contar essa história. Eu não sei nem, Carol, se eu respondi sua pergunta. Eu peguei o gancho, mas eu fiz questão de falar isso, assim, porque eu acho que a gente nunca, mesmo que não tenha a pessoa que assine a direção de arte, mesmo que não tenha um cenário construído, a gente pode fazer esse pensamento de construir imagens, colocar objeto, fazer as escolhas que ajudem a contar a história. Respondeu sim, super respondeu. E eu fiquei viajando nessa ideia de mostrar a Chapada com imagem só, falando mais a verdade de mostrar a Chapada, para a gente discutir, inclusive, o que é Chapada, né? Porque muitas vezes a gente fica muito preso que é um monumento na cidade. Quando a gente fala de Seabra, vai falar sobre a Igreja de Pedra, e aí eu tenho que, para mostrar que eu estou em Seabra, eu tenho que ir naquele local. Se eu for falar de Chapada, eu tenho que ir no morro, mas como a gente consegue fugir desse caminho óbvio de Chapada Diamantina, ou óbvio da nossa cidade em específico, e mostrar essa cidade, esse local, através de um outro olhar. Então, se eu estou falando de Chapada Diamantina, eu poder falar de roça, eu poder falar de um trabalho. Se eu estou falando de Seabra, eu poder falar pelo campestre, pela igreja do campestre, poder falar sobre outros locais que também é aquela cidade, mas é uma outra forma de falar, outra forma de construir essa cidade. E construir e aproximar de você, que tanto é produtor, quanto também quem vai consumir no final.
lembrando de outro vídeo que Raquel, nessa oficina de audiovisual, ela produziu 2 curtas. E um curta foi sobre a comunidade, com a comunidade rural. E esses elementos pequenos que ela foi trazendo dessa comunidade rural. Então, esse carro de boi, tinha as motos do pessoal que ia parar na casa de farinha. Então, eram elementos pequenos de Rui Barbosa que não eram, quando a gente fala de Rui Barbosa, vem outras imagens da sede do município e tal, e não é essa imagem do rural. Então, como a gente pode construir isso? Aí eu deixo a pergunta para as duas. Como a gente consegue olhar para uma nova perspectiva que não é a usual, que é pela sede, pelo cartão postal? Então, Carol, isso me lembrou também a uma coisa que eu fico assim indignada no mundo atual que vivemos, é quando a gente pesquisa sertão, ou nordeste, ou nordestino, a primeira coisa que vem, que aparece nas imagens, né, é logo um cacto seco no meio do nada, pedra, e a gente esquece das belezas que realmente existem. Então, eu acho que o produtor, a pessoa que é formada em audiovisual, ou a pessoa que gosta de gravar, de fazer imagens ali, eu acho que ele tem que ter uma visão mais ampla. Quando eu digo visão ampla, é pensar com o coração, não pensar realmente só com os olhos, é pensar, poxa, pode ir mais além? Pode. Porque quando fala a palavra sertão, a gente não vai imaginar só um lugar seco com cactos. Tem muito mais além disso. Então, essa segunda obra que eu pude estar fazendo, a gente quis trazer, quando eu sentei com meus pais e conversei, porque aqui a gente faz tudo em conjunto, a gente quis estar trazendo outra visão. A visão, poxa, aqui na Caixa d'Água a gente também produz outras coisas, não é só isso. Então a gente tem que olhar mais profundo por trás de toda a história. A gente realmente tem que usar o coração. Não, a gente tem que ter mesmo essa emoção, ser pessoas emotivas mesmo e além, porque se você for só realmente mostrar o que a mídia atual ver da forma que é, às vezes mostra um cenário que não é realista. E é uma coisa que eu não gosto. Em toda imagem que eu fotografo, obra que eu posso produzir, eu gosto de mostrar um cenário realista, trazer o realismo, que realmente é. A Chapada, você ficou falando, eu pensando lá no Pai Inácio, que eu pensei, nossa, Chapadas, na minha cabeça, não tira a imagem do Pai Inácio. E é muito além do que isso. Tem outras coisas por trás. Não tem só as belezas naturais, tem as belezas culturais. Com certeza tem muitas rezadeiras, benzedeiras, tem outras igrejas, tem várias outras histórias e o pessoal gosta de usar uma única imagem na cabeça. Então, acho que a gente que é produtor, a gente quer fazer imagem, a gente tem que pensar com o coração, pensar além desses horizontes. Depois dessa resposta de Raquel, eu vou ter que. Mas isso é natural, assim, a gente pode ver até quando, numa novela, tem Bahia, assim, eles nem fazem isso, não, é um Nordeste só, né? O Nordeste todo para a televisão fala com o mesmo sotaque. Então, essa luta, assim, da gente ser representado como indivíduo, né? Então, eu acho que isso é uma missão até de quem é de cada lugar. Eu fico muito indignada, né, com novelas ou filmes que se passam aqui em Salvador, por exemplo, ou então Bahia, porque quando a pessoa acha que Bahia é Salvador, assim, que é uma Bahia só, né? São mais de 400 municípios e a pessoa, mas assim, eu acho que a gente precisa, assim, normalmente vem uma pessoa de fora com o olhar dela e representa o que ela acha, o que ela quer que seja. Então, eu normalmente, assim, até quando eu vou para outro lugar, eu procuro pessoas do próprio local, para a gente não cair nas armadilhas, porque isso é uma armadilha. Eu fui fazer um filme em Goiás e tinha gente de Goiás comigo, assim, me alertando para a gente não repetir esses clichês. É claro que eu acho que uma novela e algumas produções, elas querem os clichês, né? Mas a gente tem a necessidade de ver nossa história contada de outra forma e com a pluralidade, né? O Nordeste não é um só, a Bahia não é uma só, então, assim, a Bahia é múltipla, e a Chapada, assim, tem vezes que eu até esqueço, quando alguém fala de uma cidade, eu até esqueço que é na Chapada. A Raquel falou, meu pai é de Rui Barbosa, eu não conheço Rui Barbosa, eu posso fazer essa imersão. É,
Então é isso, eu acho que a resposta de Raquel foi muito linda, assim, do coração. Acho que sempre, né? Acho que tudo com o coração, assim, e com essa vontade. Tem gente que não tem a vontade, quem vem de fora, ele é um pouco fazer um produto e ir embora. Então, a gente, eu acho que cada um que tenha essa vontade, que bata no coração essa vontade de mostrar, né? Eu gosto, uma coisa, por exemplo, a gente sabe sempre, eu gosto desse exemplo que eu ouvi há muitos anos atrás, a gente sabe o que é que um americano come no café da manhã. Todo mundo sabe. Porque o cinema tem esse poder e o cinema é dominação também. Então, a gente tem que mostrar a nossa realidade para ela existir. Porque talvez eu não saiba o que Raquel come em Rui Barbosa, mas eu sei o que um americano come no café da manhã, porque a gente foi dominado por isso. Então, é importante. O audiovisual, ele tem esse poder. Essa história contada, ela se multiplica. Então, é importante a gente poder contar nossas realidades. Com coração, né, Raquel? Muito linda a fala das duas. Muito lindo mesmo. Fernanda levantou a mão, pode falar, Fê. Eu fiquei pensando muito na fala de Raquel, essa fala do sertão, né? Se a gente imagina que existem múltiplos sertões, que a gente fala de sertão assim no plural, né? A gente tem muita coisa para mostrar, além dessa imagem que já é estereotipada do sertão. Mas aí, para ir além ainda, nessa imagem estereotipada do sertão, que é a imagem do sertão seco, da fome, da pobreza, da miséria, que é feio, é visto como feio, né? A gente pode mostrar essa mesma realidade de sertão, que é o sertão da seca, do cacto, mas por uma perspectiva do que é bonito também. Porque é sempre colocado no lugar do feio, e aí a gente, às vezes, corrobora com esse estereótipo da coisa feia. Mas quem vai desenvolvendo um sentimento de pertencimento com esse local, às vezes consegue ver com outros olhos. Às vezes é essa terra quente que abraça a gente. Muito bom, Fernanda. É exatamente isso, porque o estereótipo não é só sobre a região, também sobre as pessoas. Então, a gente vai ver a nova novela das 8, das 7, na Globo, que o estereótipo do nordestino é sujo. São pessoas muito matutas, é um Nordeste muito preso nos anos 90, 60, e é bem o que a Carol falou, né? Esse estereótipo. É o que a novela quer, o que a TV quer. É o apelo daquela peça. Dentro das nossas produções que a gente está pedindo, incentivando vocês, a gente está querendo realmente uma nova narrativa. Carol falou que é incrível, a gente sabe que o americano come, a gente sabe como é a escola americana, a gente não sabe como é a escola em Boninal, a gente não sabe o que alguém do Rui Barbosa come, Lençóis come. Cheguei em Rui Barbosa falando de godó de banana, achando que era algo comum para todo mundo, e os meninos não sabiam que era godó de banana. Godó de banana é da chapada de cá, que é o cortado de banana, que é uma comida salgada. É da chapada de cá, chapada de lá. E como é que faz essa troca? O Jô levantou a mão, vou passar para a Jô. Está sem som, Joana. Vocês me ouvem agora? Sim, agora sim. Obrigada, gente, desculpa. Poxa, então, toda essa discussão me levou aí a alinhavar algumas coisas que a gente vem trabalhando nela desde o começo. O Diosvaldo, ele deu aí um toque no grupo, que era a mesma coisa que eu estava pensando, que remete a Gislene, né, uma visão dos sertões contemporâneos, a Gislene Moreira. Ela fez um exercício com a gente na primeira ela, e eu tenho usado esse exercício, assim, sempre que eu vou falar das produções audiovisuais do coletivo, né? Que é assim, se você fechar os olhos e imaginar a Chapada, o que vem nos seus olhos, né? E, em geral, vem uma paisagem sem pessoas, sem gente, é só a geografia, né? E aí eu tenho replicado esse exercício e tem vindo esse retorno. Não sei o que veio aí na cabeça de vocês, se vocês puderem falar ou colocar no chat, para eu ter uma dimensão, porque geralmente eu faço exercício fora da Chapada.
uma curiosidade de saber, e aqui, a gente que está reunido enquanto Chapada tem essa pessoa, e aí, como você cria um estereótipo a partir de um cenário, né, gente? Porque nem a imagem do sertanejo tem nessa Chapada, nessa imagem vendida para fora, né? Como é que se cria esse estereótipo? E aí, isso que Carol falou, de chegar e falar de Godó de Banana em Rui Barbosa, e a galera de lá não sabe o que é, porque nós temos um mundo na Chapada Diamantina, né? Um mundo. Essa cultura americana do café, do bacon, que todo mundo sabe, também sabemos, é a parte hegemônica, porque os Estados Unidos também não é só isso, e a mesma coisa nossa, né? Essa relação de espelho que a gente consegue ver do potencial do audiovisual. E aí, como a gente está nesse momento, eu acho, não acredito, que a gente fez a primeira etapa aí, onde a gente vai semeando ideias, e agora é hora de jogar a semente na terra, né? E começar a produzir. Que terra é essa? Que cenário é esse, né? Quais são os objetos dos vídeos que vocês vão fazer? E Carol e Raquel, para mim, assim, trazem o quê? É a hora da gente unir a arte com as histórias do nosso lugar, né? Com essas narrativas tão valiosas que mostram toda a riqueza da cultura dos municípios desse nosso território sertão, né? Então, assim, acho que é bem poderoso esse momento, assim, vamos aproveitar realmente aí a experiência de Raquel, a experiência de Carol para pegar nosso projetinho, né? Alguns de vocês já, eu sei que já tem alguma coisa, e aí botar para fora, né? Eu vou até cutucar aí, na verdade, que agora eu olhei para a tela de novo e vi a Tati, e a Tati já fez, inclusive, uma formação com Carol, né? A escola de Carol ofereceu algumas vagas para a Escola Livre Audiovisual, a gente distribuiu entre algumas pessoas, entre a equipe, a Tati foi uma que fez, eu fiz, Érica fez, enfim. E lembrar que quando a gente foi gravar a música de Tati, que está lá na abertura da nossa primeira aula, eu olhei o chão e falei, vamos passar uma vassoura aqui. Estava meio cheio de galho, de folhas secas. Aí a Tati foi até a pitangueira, arrancou um bocado de folha verde e jogou no chão ali. E o chão ficou super bonito, assim, ele ficou vivo. Então, assim, é uma outra pessoa aí, Tati, no grupo que tem esse potencial de criar o cenário e tá aí na produção junto com todo mundo, tá com o objetivo de, no final do curso, apresentar um produto audiovisual. Então, dando essa cutucada e agradecendo demais a potência desse diálogo de hoje. Tati levantou a mão, pode falar, Tati. Inclusive, boa noite. Inclusive, falando sobre essas histórias, né, daqui, eu tenho um trabalho já com a música que nos meus poemas eu falo justamente das pessoas daqui, entendeu? Não só eu falo dos protagonistas, tipo, eu tenho música para o garimpeiro, para as lavadeiras, para as mulheres, algumas músicas para as mulheres daqui, do sertão. Então, colocar como protagonista essas pessoas nascidas aqui, que tem essa história, né, toda por trás dos bastidores, que é essa grande chapada, linda natureza. Muito bom, gostei muito. Jo e Tati trouxeram um gancho, que eu já vou fazer uma pergunta para as duas, que é como construir, agora uma pergunta técnica, eu falei que eu não ia ter, mas não tem jeito, mas como construir esse olhar, essa fotografia, essa construção de cenário com baixo orçamento? Porque a gente vai pensar que a gente, quanto alunos da ELA, a gente não vai ter... eu lembro de Sema até hoje. Sema abriu uma maleta e tinha tudo na maleta. Sema vai estar assistindo a gente, tinha tudo naquela maleta. Tinha roupa, tinha colar, tinha pulseira, tinha elemento profundo, tinha flor, tinha tudo naquela maleta. Porque a Sema já trabalha com audiovisual, produção, pré-produção há muito tempo. Mas é a gente que não vai ter isso. Muitas vezes só vai ter o cenário da casa dessa pessoa. Como a gente consegue pegar esses elementos para criar, contar essa narrativa, contar a história através desses elementos visuais?
Vou deixar primeiro para Carol responder e depois Raquel, ou vice-versa. Eu vou voltar para a questão do olhar. Vamos dizer que a gente não tem dinheiro nenhum. Então, Joana olhou, então é olhar. Se olhar, se você não está com a câmera, você imagina mais ou menos o que a câmera vai enquadrar e achou, não, vamos varrer as folhas. E Tati disse, não, vamos pegar umas folhas de pitanga e botar no chão. Folha de pitanga é um clássico. Porque ela vem também com energia, né? Ela é um 2 em 1. Eu adoro 2 em 1, assim. Botar uma folha de pitanga. Então, tipo, trazer a cor para o chão. Então, sem olhar, a gente não pode ter essa ideia. Você chegou na casa de uma pessoa, eu acho que tem a coisa do olhar e também entender, assim, o que a gente quer contar. Chegou, botou, é uma entrevista. Estou supondo aqui, né, gente? Se estiver muito errado, assim, acha um documentário, alguém vai dar uma entrevista. Aí você olha e diz, aquele telefone está chamando muita atenção. A fala dessa pessoa é muito séria, vamos tirar esse telefone. Ou vamos dar uma limpada, uma arrumada, ou é importante, ou, vamos dizer, pode ser na mesa, voltando para a coisa da comida, talvez a mesa do café da manhã da pessoa. A pessoa está lá, é entrevistada, porque aquilo traz outras camadas de informação. Então, é pensar em que informações a gente pode trazer. Tem uma coisa, assim, claro, que são realidades diferentes, mas muitas vezes, mesmo fazendo um projeto que tem algum dinheiro, eu parto, assim, até para escolher fazer uma paleta de cor. Muitas vezes, e muito quando eu estou fora da minha cidade, eu penso isso, assim, eu não penso uma paleta de cor que vem da minha cabeça. Eu olho para aquele lugar e aparece, faz um download, assim, né? Digo, olha, essa paleta. Então, filmar numa cidade, dizer, muitas vezes tem cidade, vou dar um exemplo, que tem as casas todas em tons pastéis. Então, vamos pegar isso e vamos reproduzir para dar essa unidade. Então, eu acho que, assim, eu insisto muito porque muitas vezes a pessoa diz, é a maleta de ferramenta, o martelo. Eu acho que o olhar é o mais importante, assim. Se a gente não tiver nada e tiver o olhar, tudo, porque aí é na escolha, é na decisão, mas acho que isso ou se a vontade for não reforçar estereótipos, entender que objeto ali pode estar levando para esse lugar. Então, é isso, gente. Mas podem me perguntar se não ficou completa a resposta. Raquel e depois Tati. A Tati já quer falar agora. Às vezes, os elementos podem ser os que tem ali já, né? Você não precisa trazer nada de fora. Você dá uma arrumada, uma ajeitada no que já tem e forma o cenário. Eu estou fazendo um filme que o filme se passa em Ipirá. Aí eu tive uma ideia hoje, agora um pouco antes da aula, eu pensei, quem é que é de Ipirá? É Raquel também? Eu li hoje que alguém era de Ipirá. Isso, não. Eu sou de Pirá. A minha memória é boa. E aí eu pensei, poxa, pode estar no cenário, pode ter um mapa da Bahia. E, não sei, me deu essa vontade, assim, para entender que a Bahia é grande, que a Bahia tem vários municípios, um mapa. Ninguém vai falar sobre aquele mapa, é um filme de ficção, o personagem pode só passar e está, no fundo, um mapa. Sei lá, foi uma ideia que eu tive hoje. Que eu arranjei. Na verdade, não foi uma ideia. Na verdade, eu, arrumando as coisas, tinha um mapa da Bahia. Eu pensei, posso, exatamente, eu vou pegar isso que eu já tenho e vou usar na história. Agora, eu acho importante também isso, assim, muitas vezes não é nem colocar, é tirar o que não interessa também, né? Eu vi uma vez uma entrevista e tinha, tipo, na cabeça da pessoa, assim, atrás, tinha uma água sanitária. Não tem problema nenhum, é a realidade, mas aquilo, eu me distraí, porque eu fiquei só olhando, era um assunto sério, não tinha nada a ver. Então, assim, muitas vezes é tirar, mais do que colocar.
assim, o que pode atrapalhar, o que reforça, o que a gente não quer que seja reforçado. Gente, eu adorei o que Carol falou. Ela super me representou. E eu quero ver essa obra sobre minha cidade, tá? De Impirá. E outras dicas que eu vou trazer para vocês, deixar a câmera desligada, porque a minha internet está oscilando. Aí, para ficar melhor o áudio manter estável, eu vou deixar desligada por enquanto, tá? Outra coisa bem bacana é usar a criatividade de uma forma positiva, brincar com os elementos que tem presente no próprio cenário, como o Carol disse. Eu lembro quando a gente estava gravando, a gente precisava de um bendito laço vermelho. Só que a gente não achou nenhum laço vermelho para comprar, porque nossa cidade, Rui Barbosa, é muito pequena em si, e era complicado achar final de semana em cima da hora. E a gente pegou um pedaço de tecido que a gente achou, cortou e amarrou e armengou lá, como um bom baiano fala, armengou. E deu seu jeito e colocou na nossa obra um detalhe que não pode. A gente está num lugar que pega, a gente diz, puxa, e eu preciso mudar de cor, transformar ela. Pronto, aí a gente vai partir para a edição. A gente vai ter que, na edição, dar um jeito na saturação, tentar brincar com os elementos, como o Carol falou, usar um mapa ali para distrair, tentar pensar em alguma coisa que eu possa adaptar no momento. Mas montar cenário é você ser criativo. É igual decorar uma festa, você tem que brincar com o que tem. E ainda mais em projetos que a gente não tem de início nenhum apoio financeiro, a gente não tem dinheiro para investir e quer se transformar numa coisa bacana, bora aproveitar o pé de licuri que tem ali no fundo para dizer que é uma praia. E vamos lá, e vamos fazer esses elementos se tornarem outra coisa nas nossas imaginações. Então, eu acho que é meio que isso que a gente tem que fazer para poder arrasar nas obras que a gente vai criar. Exatamente isso. Eu adorei o que Tati colocou, que Raquel, Carol colocaram, sobre essa construção e essa imaginação dos elementos que você vai colocar. Pensar que tem coisa no elemento, dentro dessa entrevista que Carol trouxe de exemplo, que são elementos da identidade daquela pessoa. Cada elemento que a pessoa coloca na estante da casinha dela, ela quer contar uma história e faz parte da construção também dela enquanto indivíduo. Então, por que eu pintei minha casa de um verde, exemplo da minha mãe, um verde super vibrante? Porque vai conversar com a minha personalidade. Minha mãe é muito espalhafatosa e tá muito vibrante como o verde da sala dela. Então, aquilo vai ajudar na construção daquela pessoa. E aí entra muito no trabalho de pesquisa, de roteiro, de observação. Carol colocou isso, é muito importante. Observação, sentir, como a Raquel falou. Então, observar, sentir, ver o que aquele entrevistado e o que aquela história vai me trazer. E observando cada elemento, cada detalhe. Eu entendo quando a gente entra na casa de alguém, aquela casa também é extensão daquela pessoa. Nada naquela casa é por acaso. Os livros que aquela pessoa leu, os elementos que tem na estante, a cor da parede, se tem muitos papéis em cima da mesa, tudo aquilo ali vai também contar uma história e ajudar a contar a sua história. E, então, ter um olhar atento, observar, ter paciência e ver qual elemento da casa vai contar a história que eu quero falar naquele momento. Vai ser a mesa do café da manhã? Teve uns meninos que fizeram ano passado as meninas de Jacobina, que era café com farinha. Então, era todo ambientado na cozinha, o café com farinha, a mesa, a janela da cozinha. Então, pensar nessa construção também, como vai contar essa história. Inclusive, desse Jacobina, tem o olhar piscando, acordando junto com o café que está sendo passado no momento. É bem interessante, é uma construção muito bonita. E todo o começo do curta delas não fala, não tem ninguém falando, explicando. É só essa cena do despertar, café da manhã. Então, o que Carol falou sobre essa imaginação, o que você quer mostrar, o que você quer falar, é muito importante. A gente está caminhando para um momento que eu acho muito interessante, que é falar sobre o território e continuar no território. A gente falou isso um pouco na aula com o Dijan, semana passada, sobre trabalhar e ficar no território.
desse intercâmbio para fora sempre existir, é importante na nossa construção, mas também a gente não perder as nossas raízes com o território, com a Chapada Diamantina. Então, pensando nisso, eu queria perguntar a Raquel, mesmo eu sabendo que ela está com uma conexão meio ruim, como foi o processo dela, enquanto aluna da EFA, em fazer o intercâmbio o ano passado, para fora do país, e levar. Ela estava muito no trabalho de produção audiovisual. Carol, eu vou pedir para você, pedir para Diosaldo fixar a imagem dele, que o slide vai me enviar agora, para eu poder falar sobre esse processo. Pronto, vou pedir para a Dia compartilhar, porque eu acho que é algo muito rico, essa construção que ela fez no ano passado, de intercâmbio, produção audiovisual e essa construção conjunta. Então, pessoal, falando mais um pouco sobre esse cenário de produção audiovisual, e quando a gente pensa da roça para o mundo, pode passar, por favor, Diosaldo? Vou apresentar novamente um pouquinho sobre mim, porque tem alguns elementos que vai chegar no final para vocês poderem entender um pouco dessa visão que eu tenho. Como todo mundo aqui já sabe, aluna de EFA, sou filha de agricultores, moro na zona rural do povoado da Caixa d'Água, que é do município de Impirá, mas minha EFA é de Rio Barbosa, por isso a gente tanto fala, e ao longo de toda dessa apresentação, vocês vão poder entender como é que funciona essa EFA, o que é EFA, para vocês entenderem que toda a produção audiovisual que vou mostrar as imagens, o vídeo que foi produzido, eles levam uma identidade, que é uma identidade que é minha nesse caso. Pode passando, Josaldo. E para vocês entenderem quem sou eu, como é que formei essa identidade, tem que entender o que é a EFA. A FMJ, como o nome já disse, é a Escola Família Agrícola Mãe Jovina. Pode ser uma coisa diferente esse nome EFA para muitos, para outros não. Dió e Carol já conhecem bem de perto a nossa realidade. É uma escola que tem uma educação contextualizada, ou seja, ela tem a educação do campo por período de alternância. O aluno passa 15 dias na escola, convivendo com 22 municípios diferentes, pessoas de várias identidades, então a gente conhece pessoas de diversas formas, diversas culturas, e depois a gente retorna para a nossa comunidade para espalhar esse conhecimento, essa troca de saberes mesmo. Pode pular, Gio. Aí vocês vão me perguntar, Raquel, o que é que vocês tanto tá falando que tem a ver com audiovisual? Então, o audiovisual, gente, tá em tudo mesmo. A gente para pensar, mas o que vai estar, Raquel, no meio da roça que tem a ver com produção audiovisual? Tem tudo, porque tem a ver com histórias locais e culturais. O audiovisual, ela contribui para a formação das comunidades locais. Quando você pensa lá de início como que era, no tempo do meu bisavô, já vou falar assim que é mais velha. Era a partir do rádio que espalhava comunicação e informação. Depois disso, veio as TVs, né, preto e branco, depois que a gente foi para as TVs com cores, e hoje a gente tem esse mundo de tecnologia que tem as redes sociais, onde a gente vê produções audiovisuais todos os dias. E traz benefícios para esses locais de zonas rurais. A gente pensa que não, mas traz sim, porque através de produções audiovisuais que a gente pode representar a autêntica cultura rural, a gente pode representar quem realmente é a nossa cultura, a nossa identidade, quem somos, quem foi os nossos avós. E ele promove o audiovisual, o desenvolvimento e oportunidades locais. Mas, Raquel, como é que vai desenvolver um vídeo, um filme, um documentário, uma foto? Vai promover alguma coisa? Claro que vai, gente. Vai promover e outras pessoas conhecer a sua realidade, vai promover de conhecer o que realmente você quer mostrar. E tem os benefícios tanto para você, que é produtor, que vai trazer algo diferente que às vezes é pouco explorado, como também para a comunidade, que vai mostrar esse outro lado que às vezes, muitas vezes, não conhecem, o pessoal não tem significância. E a partir de várias obras que a gente pode estar gravando, ou fotografias, que vai mostrar essa história. Passa, por favor, Josaldo.
E daí a gente vai chegar nesse resultado aqui, que foi um dos meus produtos finais do curso do Educomunicação, que foi assim que eu conheci Gio e Carol. E eu quero mostrar um pedacinho para vocês poderem entender e contextualizar tudo isso que eu já estou falando. Volta, Gio. Vê se tem como você dar o play no vídeo, por favor. Oi, Raquel, o play não tá indo neste vídeo. Vixe, então depois eu mando para vocês o link, que aí você pode espalhar para o pessoal. Mas, resumidamente, Pronto. essa obra, ela mostra cenários de produção que é da mandiocultura, que é um ramo bem explorado na minha comunidade e que às vezes o pessoal não imagina quais são todos os passos a passos que leva até chegar no produto final, que é a farinha da mandioca. Pode ir para o próximo slide. Já no próximo slide, a gente vai falar um pouco sobre a sustentabilidade audiovisual. Se isso tem uma ligação uma coisa com a outra, será? Claro que tem, porque a partir do momento que eu vou fazer uma obra de audiovisual, que eu vou pensar, explorar principalmente temáticas do meio ambiente, eu posso promover a conscientização e a sustentabilidade do meio. A partir do momento que eu mostro que uma abelha tem uma importância, que eu levo essa obra para frente, quero defender minha visão, que eu acho que é importante não derrubar as árvores, enfim, não fazer queimadas, eu posso fazer, a partir do audiovisual, ela se tornar uma forma crítica mesmo de defender, de ser uma pessoas ativistas. Eu acho que toda obra tem que pensar o que é que eu quero realmente defender através dela. Pode ir passando, Gio. Eu não sei se é minha internet que a imagem não está aparecendo para mim. Para você está aparecendo? Sim, Raquel. Pronto, eu continuo falando que tem uma sequência aqui dos slides. E aí a gente tem que levar em consideração em toda a obra de audiovisual são os fatores de identidade. A identidade que eu quero realmente transmitir é a identidade que eu vejo que me faz bem, o que o outro faz bem, o que o outro acredita, ou naquilo que eu acredito. E uma coisa que eu gosto muito é dizer que tem vários benefícios do audiovisual a defender aquilo também que eu produzo. O audiovisual ele pode trazer o marketing próprio. Ou seja, uma das formas aqui que a gente utiliza muito o audiovisual no meu meio é para divulgar os próprios produtos daqui da minha fazenda. E minha comunidade, ela fica a 36 quilômetros do município, então é longe da cidade. E para a gente poder estar mostrando para os outros o que é que a gente comercializa, o que é produz, como é que é produz, e nesse mundo que a tecnologia está tão fluente na nossa vida, a gente tem que ser criativo. E aí a gente aproveita dessas ferramentas e faz vários registros de imagem, a gente usa os elementos que a gente tem no nosso meio, fotografa tudo, registra em vídeo, para poder comercializar. Realmente é outro benefício do audiovisual, é comercializar e mostrar a identidade, como que é feito. A gente gosta muito aqui no Instagram, nos Reels, trazer principalmente a visão mesmo da produção mesmo agrícola, mostrar mesmo desde como é a semente plantada até o produto final, como as geleias que vocês estão vendo nessa imagem, ou extrato de própolis, ou também os licores. Então, o audiovisual, vocês têm que pensar que não é apenas para fazer um vídeo, um filme, ele tem outros benefícios também, como divulgar os próprios produtos da comunidade, e é um dos mecanismos eficientes aqui, para não só para minha família, mas para todo morador do povoado da Caixa d'Água utilizar esses meios, que é através dos registros e fotografias poder estar divulgando os produtos. E toda vez que a gente investe numa foto bem feita, com certeza que a gente vai ter belos resultados, porque é a imagem hoje que a gente compra com os olhos, né? Pode ir passando, Dion. E um lema que eu gosto muito de usar, que é falar que pássaro livre tem que voar. Então, qualquer obra de audiovisual, deixo para vocês alunos,
é utilizar, que pássaro livre tem que voar. Então, vocês têm um mundo livre para explorar, então explore todo esse mundo e voe muito, que eu sei que cada um de vocês pode ir bem alto, e com certeza, através de qualquer produto que vocês forem criar, de qualquer obra, qualquer peça, vocês podem ir muito além. Vocês são pássaros, estão soltos de gaiolas, com certeza. Então, explore tudo isso que Carol, Gio e cada rodada informativa que vocês têm e pegue desse conteúdo e voe. Pode passar, Gio. Então, gente, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre tudo isso que eu falei, que eu acho que eu fui correndo, não sei se foi rápido demais, se deu para entender, eu fiquei um pouco nervosa, peço desculpas, mas aqui está meu Instagram, que é @francaquel. Sempre nos stories a gente posta no dia a dia da EFA, como que é diferente, o dia a dia na fazenda, como é esse passo a passo de ser apicultora, e sempre tem muita imagem, muita foto, porque Carol e Josaldo cada vez mais me fez eu explorar esses mecanismos desse meio e mostrar para o mundo a minha identidade e mostrar para todo mundo o que é que eu quero que eles vejam e que saibam. Obrigada, pessoas. Raquel é muito fofa, meu Deus. Agradecer, Raquel, e falar mais uma vez, falar por Dió, que não vai falar agora, mas o orgulho que a gente tem de ter sido formadores de Raquel e dos demais alunos da EFA. É uma experiência riquíssima trabalhar em EFA, e essa conexão com o local que é muito rica. Então, o respeito com o local na hora de gravar, o respeito com a comunidade, quem está gravando, a hora de contar a história de Linda, que era a professora deles, o respeito de contar essa história, contando com todos os elementos possíveis, a história mais bonita que eles podiam contar de Linda. Então, a gente ficou muito feliz. É muito lindo ver a Raquel falando, fica todo besta. E voltando aqui para a Carol, agora que a gente está finalizando, Joana bem pontuou o curso de formação de Carol, que ela convidou a ela. Então, Carol já é parceira dela de longo prazo. Então, a gente falar sobre essa formação, Raquel, se você quiser falar um pouco mais sobre como foi, como é. Sei que você tem um trabalho muito lindo voltado para oficinas e também compartilhando audiovisual com todo mundo. Então, deixar esse espaço para você falar. Então, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é dar aula e estar nos ambientes de troca. Eu não acho que é nem ensinar, é trocar. Porque cada processo desse, a gente aprende mais. Imagine numa sala como essa aqui, tem pessoas de quantas cidades, quantas culturas, quantas realidades. Então, isso é muito rico. E desde que eu comecei, assim, eu dava aula de direção de arte, uma coisa pequena, dentro aqui uma sala que eu tenho. A pandemia, de alguma forma, fez essa mudança de chave, né? Eu disse, não, agora eu tenho que ir para o mundo. Comecei a fazer oficinas pequenas, fiz um projeto grande da Audi Blank, muito legal. E depois, ainda em 2021, eu promovi algumas oficinas. E agora eu vou voltar, porque teve um momento, assim, que tem vezes que nada no mundo é fácil fazer sozinho, né? Na verdade, eu nem gosto. Não gosto, no cinema não se faz só, sonhos, né? Não se realizam só. Não é, pelo menos não é tão divertido e não é fácil. Então, depois, assim, passou em 2022, 2023, eu estava realmente cansada, as parcerias que eu tinha quer dizer, não continuaram, e agora eu quero voltar, porque eu ficarei muito feliz na vida, assim, mesmo que eu nunca mais filmasse, se eu continuasse dando aula, eu seria feliz. Mas também não filmar é muito terrível. Mas, assim, compartilhar. E o mais interessante, hoje em dia eu não tenho nem vontade de muitas oficinas presenciais, eu amo a presença, amo as pessoas, mas essa possibilidade do remoto
de você romper essas fronteiras, de você ir para o mundo, né? E o mundo vir até você, para mim é impagável, assim. Então, eu gosto de também dizer, quando eu me apresento na minha mini bio divertida, eu digo que eu sou trabalhadora do cinema e militante da direção de arte, porque eu comecei a dar aula como uma forma também de dizer para o mundo o que era direção de arte, porque a direção de arte ela não é compreendida muitas vezes pelos profissionais, até, não por leigos, mas assim, até os profissionais. Então, esse lugar de ter o entendimento, de ter o respeito até num trabalho, nem todo mundo entende. Então, eu comecei a dar aula assim e virou uma missão. Então, eu fico muito feliz, quero já, porque eu acho que está perto de acabar, então já vou. Eu queria agradecer a ela, queria agradecer a Carol, a Osvaldo, a Joana. Érica, eu vi que estava aí, mas eu nem consegui passar aqui. Então, prazer às pessoas que eu não conhecia e podem me procurar no Instagram se precisarem de alguma coisa em relação à direção de arte ou qualquer outra coisa. E queria dar parabéns também para a Raquel. É muito bonito, Raquel, sua paixão. Parabéns. É muito legal também ver, assim, é isso, ver gente apaixonada, né, pelo que faz. Isso é muito bom, isso renova, né, e dá uma energia para a gente. Oi, Érica. Agora... Então, dá uma energia. Parabéns, viu, Raquel? E parabéns a todos os alunos que estão aqui e já agradeço. E se precisarem de alguma coisa, fiquem à vontade. Joana tem meu contato. WhatsApp, Instagram, o que vocês quiserem. Muito, muito obrigada mesmo, Raquel. E não agradecer só pela aula de hoje, mas por toda essa parceria de muito tempo atrás, de ter acreditado na ela. Então, a gente sempre está trazendo pessoas que acreditam muito na ela e a gente sempre tem que agradecer. O voto de confiança, a parceria, o aceito, né, quando a gente chama para alguma coisa. Então, é isso. Vou passar para a Raquel para se despedir. Eu tô aqui tão feliz por saber que a ela não para, ela tá sempre em constante transformação, porque cada turma é uma transformação nova. E eu adoro acompanhar todos os projetos, o Instagram da ela, o YouTube, e com certeza eu vou querer ver qual vai ser a finalização dessa turma que nunca finaliza. Ela sempre tem que estar em continuidade. E seja como a ela, seja livre, né? E como um pássaro livre. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Obrigada às duas Carols, a Dió e toda essa turma que participou aqui. E obrigado para quem vai ver depois também. A gente tem que agradecer. E conte comigo para que vocês precisarem. Qualquer dúvida também estou à disposição. E eu espero todo o sucesso para vocês. Muito obrigada, Raquel. Gente, eu fico bem com a Raquel. É muito fofa, muito querida. Quero agradecer a todos. Estou vendo a Edilene aqui. Edilene, um beijo, Edilene, um abraço. Saudade de você. Um beijo para vocês também. Boa noite. Eu vou... Só uma palavrinha rápida, porque eu não quero atrapalhar, lógico, né? Mas, assim, eu estou encantada com a noite de hoje, com vocês, e especialmente a Raquel, não tirando o meu mérito de Carol. É pela idade de Raquel, que ela sirva de exemplo para todos os jovens que estão participando. Olha que coisa linda, eu estou aqui tão emocionada, Carol, Raquel, e com a Carol também, né? Mas, Raquel, pela idade, eu fiquei assim encantada. Parabéns, você tem um futuro na sua frente, você vai longe, ainda vou assistir muitas coisas suas, e hoje eu estava aqui pensando, viu, Joana? Esse final de semana, eu fiquei com a Alejandra e Sara assistindo muitas coisas, né, do nosso terceiro curta-metragem, porque por muitas horas, a gente não teve tempo de ver tudo, mas assim, os principais. E aí, como a importância do cenário, né? Muitas vezes a gente peca por falta de alguém, um olhar atento para dar algumas dicas, assim, um momento assim, muito importante, o carro passa, que não era para passar naquele momento. Eu digo, por que não tinha alguém ali para não deixar aquele carro passar? Aí teve outro momento de entrevista, né? Alguém falando, um bocado de criança no fundo, assim, gritando.
Aí eu falei assim, mas de repente isso aí da vida, né? Vamos ver, cada um tem o seu olhar, né? Mas assim, foi maravilhosa a aula de hoje. Eu espero que todos os alunos, né, que estão participando tenham recebido com muito carinho e que Raquel seja sirva de exemplo, viu? Boa noite para todos vocês. É sempre emoção estar na ela, né? Participando da ela. Deixa eu agradecer muito todo mundo. Muito, muito, muito mesmo. Edilene, é sempre tão bom te receber aqui. Sempre tem uma palavra fofa que aquece o coração. Vi que Carol ligou o microfone. Quer falar, Carol? Ou não? Então, Estava ligada já. tá. Agradecer a todos os alunos. Parabenizá-los, porque de todas as aulas, essa foi que teve o maior número de alunos, quase 100%, tirando o outro que tem um imprevisto. Então, agradecer, parabenizá-los, falar para assistir às aulas desse eixo, se comprometerem, para ter a produção no final. A gente tem colhido frutos excelentes com ela durante esse tempo, esses 4 anos, e eu sei que essa turma não vai ser diferente. A gente está muito feliz, a gente escolheu cada um e cada um aqui com muito carinho, muito amor, recebeu também com muito carinho, muito amor. Agradecer as professoras, o pessoal da equipe, agradecer todo mundo. A aula foi linda, 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 linda. Eu acho que não tenho o que dizer, além de gratidão, muito obrigada. E respeitando o nosso horário de 1 hora de encontro. É isso aí. Não esqueça de assinar a lista, tá bom, pessoal? E muito obrigada mais uma vez. Tchau, gente. Até mais. Beijo. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Um beijo para vocês.